Meu convidado é o Bruno Mendonça, ele é gestor da EDP, está conosco aqui ao vivo e vai começar a falar dos mitos e verdades. Bruno, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu é que agradeço. Bruno, qual é o maior mito aí em relação ao consumo de energia elétrica? A gente tem diversos pontos aí que podem ser colocados, né? E quando a gente fala principalmente dos principais ofensores, né, do consumo de energia, ó, o ferro de passar, chuveiro, são equipamentos que aquecem, né? Então a gente tem a ilusão às vezes, o ferro de passar não consome tanta energia. É um mito. O ferro ele tem um consumo elevado, né? Toda vez que ele aquece, ele está esquentando para você passar a sua roupa, ele tem um consumo alto, por isso que tem sempre a recomendação, né? Junte uma quantidade de roupas para você aquecer ele de uma única vez e passar uma quantidade. Passar de pouquinho em pouquinho. Todo dia eu passo a minha camisa de manhã. Você está acabando gastando um pouco a mais, né? Uhum. E a gente até falava aqui que, né, que a energia não dá trégua. A gente acabou de sair daquela onda do ar-condicionado por conta do verão intenso, né? E Uhum. entramos no outono, que dá aquela esfriadinha, como os dias de hoje, que a gente já migra para o chuveiro elétrico, né? Exatamente, a gente sai do ar-condicionado, aí por isso que a gente sempre recomenda, falando do ar-condicionado, né? Se é um dia mais fresco, de preferência dê sempre a utilização para o ventilador, né, que ele é mais econômico e tudo. E no chuveiro, a grande influência aí, né, é um equipamento que aquece, então ele tem um consumo elevado. Se tiver num dia mais fresco, que eu use a posição verão, né, que ele tem um consumo menor. E fundamental é o hábito, né, a quantidade de tempo que eu estou utilizando. Quanto mais tempo eu demoro, maior acaba sendo ali o meu consumo, né? Uhum. Quando a gente vai fazer uma compra, né, tem o selinho, né? O selinho lá de Ex eficiência energética, não é isso? exato, Como é que a gente lê exatamente. isso? Então, todos os equipamentos hoje, eles vêm com um selo que a gente chama que é o selo Procel, né? E Uhum. aí eles têm um ranking de categorias de A até E ou F, né? E o A é aquele equipamento mais eficiente. Então a recomendação é busque sempre aqueles equipamentos mais eficientes. Ah, vou trocar a minha geladeira por uma mais nova, né? Normalmente os equipamentos são mais eficientes. Dê preferência sempre à utilização das lâmpadas de LED. Então, os equipamentos eles têm o selo. E aquele selo Procel A, né, ele é o que ele tem um melhor desempenho, menor consumo. Mas vai depender também do hábito, né? Não adianta só o selo, né? Entendi. Não adianta eu ter uma geladeira, né? Altamente eficiente lá, tipo nota A, se eu abro e fecho ela o dia inteiro. Se você abre e fecha ela o dia inteiro, se você acaba de fazer a comida e já bota ela quente dentro da geladeira, então você está forçando ela ali, ela está trabalhando muito. Se ela está num ponto onde ela pega muita incidência de sol, né, então ela tem que trabalhar mais para manter a temperatura. São alguns pontos que o hábito e o uso, né, podem contribuir bastante aí para o consumo, né? Muito legal. Então, não adianta só eu ter uma eficiência se eu não sei usá-lo, né? Exatamente. É, uma coisa que é muito comum aqui, né? Eu acho que todo mundo tem muitos equipamentos eletrônicos dentro de casa e muitos deles ficam naquele chamado stand-by. Uhum, E aí? isso. Não, então, a recomendação é, se você tem equipamentos e ele tem o modo standby, eu quero, às vezes, ficar com a luzinha ali do meu micro-ondas porque tem o relógio, né? Eles vão acabar consumindo uma quantidade de energia. Então, dê preferência, se possível, deixar desligado da tomada ou quando eu não consigo, se eu tenho um filtro de linha, né? Deixar sempre o filtro desativado, desligado ali também, que aí você não vai estar consumindo energia sem estar utilizando, né? Tá, vamos tentar dar um exemplo? A luz de LED ali da televisão, quando você está aceso ali, o equipamento está desligado, mas ele fica aquela luzinha ali acesa ali. Ele está em stand-by, está desligado, mas ele está tendo consumo. Aparelho micro-ondas, você não está utilizando, mas o relógio está ali, né? Então ele está aceso, ele está tendo um consumo, ele não está sem ser utilizado. Então todos esses pequenos consumos eles acabam gastando ali, né? Consumindo energia para estar funcionando. Então dê preferência sempre o quê? Deixe ele, se você não vai utilizar ele logo, é um uso prolongado entre uma vez e outra, eu uso o micro-ondas uma vez no dia. Vale a pena ficar ele o dia inteiro ligado? Talvez seja melhor manter ele fora da tomada quando você for utilizar, você colocar, né? Uhum. Mas outros especialistas já disseram aqui, por exemplo, de que o custo do liga e desliga também é muito alto. O risco de queimar, de você ter que reiniciar.
Exatamente, por isso que tem que ser aparelho por aparelho. Aqueles que você tem uma utilização prolongada, você não usa com frequência todos os dias, a recomendação deixe ele fora da tomada e quando você for utilizar, você ligue. Para você não ter esse risco do ficar ligando e desligando toda hora, né? Tá, tipo, vou viajar, aí sim. Aí sim, vou viajar, vou ficar um tempo sem, ficar fora, de preferência mantenha tudo desligado, deixe todos desligados, mantenha apenas os essenciais, né, que é a geladeira, são aqueles outros que você não desliga, né? Uhum. Os equipamentos de lavanderia, máquina de lavar e secar. Quanto Então, que é verdade e mito aí de que consome muito? O secar, então, dizem que a conta triplica. Toda a parte de aquecimento, né? Então, chuveiro, máquina de secar, air fry, eles acabam tendo um consumo. E para resfriar, quando a gente bota do ar-condicionado e tudo. Na máquina de lavar, quando a gente vai para a lavanderia, a gente já falou do ferro, né? A questão do aquecimento, de juntar uma quantidade de roupas. A máquina de lavar é a mesma coisa. Utilizar a máquina de lavar sem a sua capacidade total. Tem uma máquina que suporta aqui 10 quilos de roupa. De preferência que você utilize ela com 10 quilos. Você vai estar utilizando ela na capacidade nominal e você vai estar enchendo ela ali e utilizando uma única vez. Ah, não, mas eu quero bater minha roupa todo dia. Quando você faz isso, você está colocando uma quantidade pequena, você está gastando mais energia. Então, a recomendação é sempre o quê? Utilize ele de forma mais eficiente. Junte uma quantidade de roupa para que você use ela na condição de capacidade máxima dela, normal. Por mais que eu bote no nível mais baixo de água, mas se for uma quantidade reduzida de roupa, você vai estar trabalhando com a máquina mais vezes ali, né? Então, ela vai enxaguar, vai centrifugar, vai fazer tudo isso e ela vai ter um consumo maior, né? Uma única vez mais pesada vale mais do que várias vezes leve, é isso? Exatamente, é isso aí. Tá. E o secar, de fato, dispara o medidor lá? O secar sim, porque ele vai fazer a parte do aquecimento, né? Então ele tem o seu consumo e é o mesmo padrão. Mas eu quero utilizar e vou utilizar. Utilize com a quantidade maior de roupa, né? Não utilize em quantidades pequenas e várias vezes, né? Gradativas. Uhum. Tem gente ainda que seca a roupa atrás da geladeira? Às vezes acontece, e aí é uma recomendação, né? Então, assim, isso sobrecarrega assim, o motor, dificulta a ventilação e acaba elevando ali o consumo. Roupa, tênis, né? O que a gente recomenda é não faça, porque você pode provocar o seu motor a trabalhar mais, porque ele não vai estar fazendo aquela ventilação ali, ele vai estar com dificuldade, aquela troca, então ele vai acabar aumentando o consumo ali da sua geladeira, né? Uhum. Bom para os meus ouvintes aqui, hein? Isso aí. Vamos lá, Jailson. Recomendo banho frio, é mais saudável, é econômico, previne envelhecimento precoce. É para os fortes, Jailson. Coragem, nesse frio. Vamos pro chuveiro então, ô Bruno, e aí? Não, o chuveiro foi um pouco do que a gente comentou. Quem gosta do banho frio, sem problema, mas a gente sabe, nesse período do ano agora, a temperatura cai bastante, né? Então, se é possível utilizar no modo verão, que já dá aquela quebrada na temperatura, ótimo, se não você vai utilizar no modo inverno, ele vai aquecer mais, e aí a recomendação é cuidado com o tempo de duração do banho, né? E quando voltar a onda de calor, o verão, aí sim, de preferência sempre no frio ou no modo verão, né? Não naquele banho quente e sempre atento para a utilização. Não vou ficar 1 hora lá com o chuveiro ligado, vai ter um consumo bem elevado, né? Então é importante ter essa atenção no hábito do uso ali, né? O mundo moderno, ele está todo conectado, né? Olha só, o robô aspirador. Ele fica o dia carregando e hora atuando. Qual é o consumo dele? É representativo na conta? Ele tem um consumo relativamente baixo, né? É uma tomada semelhante a um celular, né? Então, de acordo com a potência, né? E então ele acaba tendo um gasto ali, sim, influenciando na sua conta de energia, mas é um equipamento mais econômico e de consumo menor, né? Uhum. Pergunta do Lando aqui, ó. Desligo a geladeira quando eu estou com o congelador vazio, quando eu não estou em casa durante o dia. Sei que economizo bem, mas eu corro risco de estragar o equipamento. Eu acho que o equipamento e as coisas que estão na geladeira também, não, Lando? E aí, Bruno, qual é a orientação de vocês? Normalmente geladeira, assim, a gente não recomenda de ficar desligando, né?
Até porque você vai acabar fazendo com que ela trabalhe mais, né? Se você não vai utilizar, não vai abrir aquele tempo todo, talvez ela não tenha uma perda tão grande de temperatura. Quando você ligar novamente, ela vai trabalhar um pouco menos para estabilizar. Mas é o risco de estragar alimento e tudo mais. Quando a gente fala de freezer, né? Que aí você está com um freezer bem congelado, bem cheio, né, e numa temperatura mais amena, se você conseguir diminuir o nível de temperatura de refrigeração, você já vai estar diminuindo o tempo de trabalho dele ali. E algumas pessoas às vezes falam, eu desligo o meu freezer, porque ele está todo congelado, eu não vou abrir, e no dia seguinte, de manhã cedo, eu vou lá e ligo. São observações, porque vai depender da temperatura do dia, se passar uma noite mais quente e tudo mais, né? Mas recomendação não ficar tirando e colocando, que você pode acabar tendo aí uma surpresa, tanto no consumo a maior, talvez até a menor, mas principalmente num dano no aparelho, né? Com relação à comida quente, né? Uhum. A gente também já teve a oportunidade de conversar aqui com as pessoas que são da engenharia de alimentos, e não é pegando fogo, mas não se deve deixar a comida esfriar sobre a mesa, tá? Até por conta da proliferação de bactérias. Tirou da panela, tá pegando fogo, aguarda um pouco para ela esfriar, mas não deixe ela ficar completamente fria para guardar, porque essas horinhas ali, elas são imprescindíveis para que você tenha a qualidade do alimento. Exato, a recomendação é a mesma. Saiu da panela, já limpei a panela, está quente, botei no meu potinho, na minha marmita e já vou colocar na geladeira. Não faça isso, ela está numa temperatura muito elevada, a geladeira está com uma temperatura mais baixa, vai ter uma troca de calor muito grande ali e a sua geladeira vai trabalhar mais. Então aguarde um pouco, espere sair daquela temperatura inicial, né? E depois você coloque ela na geladeira para ela ter o seu processo de refrigeração e não impactar tanto na parte interna, e que o seu motor da geladeira tem que trabalhar mais, né? Uhum. A Silvana, carregador de celular que fica na tomada o dia inteiro, qual é o prejuízo disso? É um consumo pequeno, ele é baixo, mas ele acontece. Até que tem alguns celulares que eles têm até uma luzinha semelhante ao que a gente vê na televisão, né? Você coloca ele ali, ele tem uma LED indicando que está ligado. Então ele está consumindo energia, ele está conectado na tomada. A recomendação coloque ele no momento que você for carregar, acabou de carregar, você tira da tomada e deixa ele fora da tomada. Uhum. Maiara, chuveiro no morno, reduzir o volume de água, economiza ou é mito? Nesse caso, ele vai manter o mesmo consumo de energia, porque ele vai estar aquecendo ali, você vai ter menos água, só tem que tomar cuidado para não deixar ele com muito pouca água e você tem um problema maior de queimar a sua resistência, né? Uhum. Porque ela não vai ter água suficiente ali. Então, assim, ele vai sofrer, vai fazer o aquecimento, ele vai esquentar mais a água, né? Que vai ser uma quantidade menor. Então, entendido. Entendido. Ô Bruno, adorei nossa conversa, viu? Muito obrigada, hein? Eu que agradeço, é um prazer. Precisando, estamos à disposição aqui. Sempre. Até a próxima. Até.